Estamos dando início a mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, a casa de Deolindo Amorim, que captou este projeto do plano espiritual, passou a ser seu sonho e sua realização, que tem em Jorge Andréa uma presidência de honra e chamando então, reconhecendo o valor, o carinho de todos os demais que contribuíram para que o ICEB fosse o que foi, seja o que é, e certamente vão nos continuar a ajudar para que ele volte a ser. Nessa continuidade, Mestre Jesus, no instante em que nossos pequeninos corações elevam-se perante o teu, para agradecer-te as bênçãos de aqui estarmos, na condição em que estamos, rogando-te, Mestre, bênçãos por sobre todos os nossos irmãos em necessidade, em todos os cantos do planeta que tão amorosamente diriges, fluidos por sobre o nosso querido ICEB, os nossos mentores, todos os que estão em ambos os planos de existência agora unidos a nós para o estudo, e particularmente Jesus, desce tuas bênçãos por sobre o nosso querido irmão, amigo, companheiro Guilherme Kremer, que mais uma vez está aqui no ICEB para mais um de seus amorosos estudos. Guarda-nos, Jesus querido, hoje e sempre, sob tua paz e tua luz, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. Guilherme Kremer é engenheiro mecânico, trabalhou 43 anos na Petrobras, tem 2 livros doutrinários, atualmente é presidente do abrigo Teresa de Jesus, na rua Ibituruna, na cidade do Rio de Janeiro, é vice-presidente do SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, na Barra da Tijuca, também na cidade do Rio de Janeiro, é conselheiro do Lar Fabiano de Cristo e da Rádio Rio de Janeiro, palestrante em vários centros espíritas. Ele hoje vem nos falar, muito ao gosto de seus estudos e de suas palestras, vai falar sobre reflexões sobre a felicidade à luz do Evangelho de Jesus. Que a paz de Jesus continue conosco e sobre o nosso querido Guilherme. Guilherme, obrigada mais uma vez do ICEB. Seja, como sempre, muito bem-vindo. Somos todos ouvidos. Bem, bom dia a todos que estão ligados aqui no ICEB, a você, Nádia. É sempre uma alegria quando temos essa oportunidade e iniciaria até colocando as nossas escusas, porque agendamos um outro primeiro momento onde iríamos fazer algumas reflexões sobre a fé no Evangelho, mas às vezes a cabeça aqui acaba os neurônios não se entendendo. Me liga a Nádia, eu estava a caminho do abrigo numa reunião que eu não podia me furtar de comparecer e acabei E você é o presidente, né? falhando, né? Mas vou tentar até, Mas de vamos lá, certa vamos para a maneira, no felicidade. Vamos para a final, felicidade. ao final dessa reflexão, tentarmos linká-la com a questão da fé, para que possamos também, à luz do Evangelho, fazermos algumas reflexões sobre a felicidade, como também ao final com a fé. Esse tema é bastante importante, a felicidade, porque ele, a felicidade está no centro da busca do ser humano desde que ele se fez ser humano. Por essa razão, é, é um tema que sempre foi muito reverenciado e estudado pela filosofia, a religião, e, tanto mais recentemente a ciência ter se dedicado muito a essa questão da felicidade. É um tema que sempre nos remete à busca, porque, na minha visão, nós conhecemos mais a felicidade pela ausência do que pela presença, né? Então, até porque, como a doutrina nos ensina,
a felicidade estruturante vem a partir da própria evolução espiritual. Nós temos aqui na Terra uma felicidade relativa. Quando Kardec também não poderia deixar de abordar o tema, fez a pergunta ao Espírito de Verdade, que, que felicidade seria possível aqui na Terra? Uma felicidade relativa, estamos ainda num planeta de provas e expiações. Então, a definição dos espíritos foi bastante simples. A felicidade possível na Terra é você ter o necessário para viver, o necessário, não o supérfluo. Mas como a felicidade eu acho que é um caminho individual, né? Aí começam já as divisões ou visões diferentes, porque o que é necessário para um é supérfluo para outro, enfim. Mas, de qualquer maneira, os espíritos foram bem sintéticos, né? É você ter o necessário para você viver na Terra. Realmente, existem muitas criaturas, muitos espíritos passam por uma situação dessa, de você não ter o necessário para sobreviver. Espero que num planeta de regeneração todos tenham o necessário. Claro que num planeta de regeneração continuará, evidentemente, na minha visão, existindo os pobres, como consequência da própria diferença do perfil de cada dos espíritos, mas entendo que todos têm que ter pelo menos o necessário para viverem aqui na Terra. A consciência tranquila, isto é, você poder colocar, né, a sua cabeça no travesseiro e conseguir dormir sem fantasmas internos, interiores, e, por fim, a fé no futuro, isso que a doutrina nos traz de uma forma bastante clara, como uma consolação enorme. Então, a busca pela felicidade, como eu comentei aqui, iniciei a reflexão, é uma busca constante, porque a felicidade é mais conhecida pela ausência do que pela presença. Então, é aquela busca bastante intensa. E essa busca, li recentemente até uma referência de um psicoterapeuta americano chamado Jonathan Rothenberg, é um doutor lá me parece, da Universidade do Sul da Flórida. Ele tem muita experiência com depressivos. E sabemos que os indicadores de depressão estão bastante elevados, principalmente depois da pandemia, da pandemia, esses indicadores aumentaram muito. E ele fez um livro, ou escreveu um livro, em que ele coloca que, por sua experiência, a busca pela felicidade é que geralmente tem levado a essa depressão. Parece até um paradoxo, né? Você busca a felicidade e encontra a depressão. Parece assim, a primeiro momento, realmente um paradoxo. É a busca pela felicidade a qualquer preço, segundo os padrões do mundo. Lembrando que, relembramos mais uma vez aquilo que colocamos ao início, na pergunta respondida pelos espíritos, de que a nossa felicidade aqui na Terra é relativa por causa da própria condição estrutural ainda evolutiva do planeta e dos espíritos que estão encarnados e que reencarnam aqui na Terra. Então, o planeta de provas e expiações. Agora, claro que essa busca ela vai acontecer. Esse é o grande objetivo, né? E, embora os espíritos tenham sido muito sintéticos na definição da felicidade, entendemos que outros, eh,
vendo lá da antiguidade, outros filósofos também procuraram trazer a sua definição de felicidade para que a pessoa pudesse buscá-la. Você tem que definir o que seja a felicidade. E, nesse sentido, nós vamos encontrar algumas definições, ou melhor falando, a primeira definição de felicidade foi bastante sintética também, muito semelhante na sua simplicidade à resposta que os espíritos trouxeram. O primeiro filósofo, porque, como eu coloquei também, a felicidade, sendo importantíssima para o ser humano, é uma ideia fundamental para a filosofia e para a religião. E, entretanto, mais recentemente, nos últimos 20, 30 anos, 20 anos, a ciência tem procurado estudar e se aproximar. Eu acho que parece que ela está roubando até assim da religião e da ciência, né? o, esse interesse, né? Tanto que existem muitos trabalhos publicados, mas nessa busca da definição do que seria essa felicidade que todos procuram alcançar e até se tornam deprimidos, essa busca, né, vem aquela definição que emana, evidentemente, da cultura helênica, da antiguidade, enfim, de Tales de Mileto, que foi talvez o primeiro filósofo realmente do mundo considerado aqui do nosso Ocidente, né? O Tales de Mileto, e ele definiu a felicidade de uma forma muito interessante. Ele colocou que a felicidade é a criatura ter um corpo são, ser bem formada, quer dizer, muito ligando assim essa formação, começando a ligar já na questão da ética e dos valores interiores, e por fim, né, você ter uma boa sorte, uma boa sorte. Essa definição de felicidade ela está muito ligada ao conceito que existia à época, né, do fatalismo, né, porque na antiguidade o destino das criaturas era definido pela divindade. Então, se vocês veem a definição de felicidade de Tales de Mileto, é você ter, evidentemente, ter saúde, ter uma boa formação e ter uma boa sorte, um bom gênio, quer dizer, que a divindade tenha sido pródiga para essa criatura. Ora, esse era o conceito da antiguidade, da religiosidade, né, de um fatalismo quase total, quer dizer, tudo, todo o teu destino é, teria sido definido pelos deuses e não tinha como escapar desse destino. Por isso que a humanidade sempre procurou saber o que os deuses estavam ou haviam definido acerca da sua própria existência. Então, elaboravam vários sistemas para procurar saber do seu destino, ler vísceras de animais, ou ir para os centros espíritas da época, os oráculos, para ver lá os médiuns. E os próprios dramaturgos, como Sófocles, né, se você pega a sua obra, né, ela está baseada normalmente nesse fatalismo, quer dizer, os deuses estabeleceram e você vai ter que sofrer aquilo que foi estabelecido, né? Até a duração dessa própria vida, né? Tinha aquelas famosas moiras, né? Que cortavam aquele fio da vida, né? Quem já viu o desenho do Hércules mostra bem a figura dessas criaturas que faziam essa atividade, né? Por exemplo, e voltando ao Sófocles, né, estamos falando aqui do seu mais famoso, do mais famoso drama, foi Édipo Rei, mostra justamente isso, né, porque a destinação do Édipo era matar seu pai, casar-se com a sua mãe, e isso acabou acontecendo de uma forma transversa, como se fosse um grande dramalhão grego, né, mas mostrava assim esse fatalismo. Essa era a noção na busca por essa felicidade
a primeira grande definição trazida sobre esse tema tão importante. Repare que Tales de Mileto viveu aí por volta em torno de 600 a.C., enfim, é uma noção bastante é, antiga, bem simples e bem clara, mas baseada nesse fatalismo. Posteriormente, com o cristianismo e principalmente através de Santo Agostinho, é, nós começamos a entender que não existia esse fatalismo todo, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Santo Agostinho escreveu um livro sobre o livre-arbítrio e, posteriormente, a própria doutrina espírita nos vem trazer essa visão que nós somos responsáveis pelo nosso destino. Estamos vivendo hoje o que construímos no passado e iremos viver no futuro aquilo que estamos semeando hoje. Claro que existe um fatalismo em cima das provas e expiações que são definidas no mundo espiritual. Delas não dá como escapar, esse é fatal. Mas, através do nosso livre-arbítrio, nós também podemos até alterar. Não existe um fatalismo total nessas situações. Nós podemos até alterar, a partir do nosso livre-arbítrio, essas situações de provas ou expiações. Eu tenho uma referência que o Emmanuel costumava falar e Chico gostava muito, né? Quando a Justiça Unida chega para cobrar, né, as promissórias que nós todos as temos, né? Todos temos as nossas promissórias, né? O Emmanuel comenta que a Justiça Divina avalia, né? Às vezes o cobrador, por sua, pelas atitudes, pelo aquilo que a criatura vem fazendo, né? Ele adia essa cobrança, às vezes pode até reduzir, não, vamos reduzir essa cobrança daquilo que está sendo devido, e mesmo, colocou Emmanuel, podendo realmente até ser cancelado. Claro que na busca por essa felicidade, né, como falamos, sempre marcado mais pela ausência do que pela presença, né? E a partir dessa visão, repare que a definição de Tales foi bem simples, é exemplo do Espírito de Verdade, só que evidentemente com outra visão, mas foram definições bem simples. Claro que aí, a partir do que o desenvolvimento filosófico foi acontecendo, evidentemente esse tema foi mais estudado, foi mais elaborado, principalmente a partir de evidentemente, daqueles grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, que estabeleceu um vínculo muito grande entre a felicidade e a ética, né? Ele abordou muito a questão da ética, né? E eu tenho até um pensamento, né, que Aristóteles ele definia felicidade através de duas palavras, né? Eudaimonia, que seria algo mais permanente, né? E ele falava também que a felicidade, além dessa permanência, tinha aqueles momentos de felicidade que ele chamava de hedonia. Eu acho, na minha visão, que transladando, né, esse pensamento fundamental, né, que depois, no século XIII, Tomás de Aquino ia lá procurar trabalhar, né, porque Tomás de Aquino, bem conhecido por aquilo que ele fez, ele tentou compatibilizar o cristianismo, o pensamento de Aristóteles, assim como Santo Agostinho procurou compatibilizar o pensamento de Platão com o Evangelho, né? E uh, o nosso Aristóteles, nessa visão de hedonia e eudaimonia,
ele estava, de certa maneira, separando o que nós hoje, às vezes, até também fazemos essa confusão de algo que é assim, é uma alegria ou uma felicidade momentânea e aquilo que é durável, né? Então, é aquela distinção que nós temos que fazer entre felicidade e alegria, né? Isso encontramos até no Evangelho, porque a alegria, a ciência coloca que é uma emoção. Você é algo que dá e passa, né? A emoção, ela é uma reação sua a alguma situação externa, né? Aí você desenvolve, reage a essa situação, a essa situação através das emoções, né? As emoções são muito importantes, bem sabemos, né? São muitas emoções, mas a ciência conseguiu reduzi-las a quatro emoções básicas, né? Porque no passado, quando eu falo passado, é mais recente, né? Quando não se existia ainda esse tipo de exame que faz todo o escaneamento, né, do cerebral, né? Esses exames modernos de imagem, você estabelecia que o ser humano tinha no seu córtex emocional várias emoções, né? Entretanto, eles conseguiram identificar que muitas emoções tinham um nome diferente, mas tinham a mesma localização no cérebro. Então, é a mesma emoção. E chegaram a quatro emoções, né, básicas, né? Raiva, alegria, tristeza e medo. São as quatro emoções básicas. E são essas emoções que nós temos que sempre procurar controlá-las, ter o equilíbrio emocional, né? Por uma razão muito simples, nós temos, no nosso agir, nós utilizamos dois córtex cerebrais, um córtex emocional e um córtex mais reflexivo. Claro que existem situações na vida que você tem que usar o córtex emocional. Você não tem que ficar refletindo numa situação de perigo. O que que eu faço? O que que é isso? Agora, existem outras situações na vida que você tem que refletir muito bem, senão a coisa não vai. Normalmente acaba não indo bem, né? Então, é aquele córtex reflexivo, é importante. Agora, quando a criatura fica com um desequilíbrio emocional, o que em síntese está acontecendo é que esse córtex emocional ele acaba sendo preponderante. E aí você não tem você não é reflexivo, você é emocional. Você acaba ficando desequilibrado emocionalmente. E existem emoções que são importantes, mas são muito perigosas. Você tem a raiva, você tem o medo. O medo é importante, claro, senão você faz algo temerário, né? Você tem que. Mas se você não souber controlar esse medo, hoje existe até doenças baseadas no medo, né? Então, atualmente até é muito comum esses tipos de desequilíbrios, mas nós precisamos equilibrar as nossas emoções, né? Então, voltando aqui, eu estou mais assim conversando, né, fazendo as minhas reflexões mesmo. Então, voltando àquilo que Aristóteles colocava, né, hedonia era mais aquele momento, nós poderíamos considerar como que se fosse alegria. E o eudaimonia, aquilo que é mais estruturante no ser, que é a felicidade. É interessante, até refletindo no Evangelho, Jesus é um espírito aperfeiçoado, um com o Pai. Ele era um espírito feliz. Mas ele tinha suas emoções, né, de alegria, normalmente alegria, mas também teve suas emoções de tristeza. Chorou, né, com com a morte de Lázaro. Ele, no dia anterior ou na noite anterior à sua crucificação, ele colocou: estou muito triste. Claro, eu ia ser crucificado no dia seguinte, ia estar o quê? Alegre. Jesus não era um desequilibrado, né?
enfrentar uma crucificação, a criatura e ele poderia ficar alegre. Não dá. O próprio, o próprio mestre coloca isso, você identifica aqueles momentos, mas tem a questão estruturante, a felicidade estruturante, que vem, como a doutrina bem nos ensina, a partir da evolução espiritual da criatura. É interessante essa palavra eudaimonia, é, que representaria, sim, fazendo esse contraponto daquilo da época de Aristóteles para os dias de hoje, onde nós separaríamos alegria e felicidade, embora nós normalmente não o façamos, né? Os termos nós utilizamos, eu estou muito feliz ou eu estou muito alegre, é a mesma, são termos é, que nós normalmente confundimos, né? Mas eudaimonia também, quando você analisa esse termo, é seu, dai é ter, né? E daimon é um gênio, né? Quer dizer, para você ser feliz, né, você teria que ter também, ainda com aquela conotação até pré-socrática, platônica, enfim, antes de Aristóteles, né? Apesar da época deles ainda existia essa questão do fatalismo, né? É de você ter para si, né, um olhar generoso, né? Você ter para si um olhar generoso da divindade, né, que vai te dar uma vida melhor, né? À luz do mundo, e você então seria uma pessoa feliz. E assim foi, a partir desses três grandes filósofos, né? A filosofia sempre procurando, né, definir a busca por essa felicidade, que é sempre marcada pela ausência e pela busca. E por essa busca, as criaturas ficam deprimidas hoje, fazendo um resumo bem sintético, né, daquilo que nós estamos aqui refletindo. E, evidentemente, a partir desses três grandes filósofos, essa felicidade estava ligada à questão da ética, né? Porque, evidentemente, com Sócrates e Platão, isso tudo migra para dentro do ser, da criatura, o desenvolvimento das suas qualidades morais a partir da ética. Entretanto, é, evidentemente que a humanidade avançou. Tivemos momentos em que a filosofia ficou mais comprimida, e aí a religião tinha uma intensidade maior, como período aí da Idade Média, mas depois vem o humanismo, isso começa de novo a ressurgir. Claro que existiam grandes filósofos à época do por esse período medieval, mas evidentemente temos que considerar que com a chegada do humanismo, voltou-se, né, a visão a busca da filosofia pelo ser, né, pela criatura, voltou o antropocentrismo, né, em vez do teocentrismo, né, porque na época medieval é quase como se fosse um fatalismo, né, tudo dependia de Deus, né, tudo. Se você estava bem, dependia de Deus, se estivesse mal, doença, é quase, né, parece que estava no inconsciente ainda das criaturas, como se fosse um fatalismo, esse teocentrismo. Evidentemente, que com o humanismo, vários filósofos começaram também a desenvolver suas reflexões sobre a felicidade, mas isso foi até Immanuel Kant. Eu não sou, sendo bem sincero com vocês, não tenho assim, nenhum título para colocar para vocês assim de maior estudo sobre a filosofia. A Nádia que está aqui, eu fico olhando, falando de filosofia na frente da Nádia, eu fico até envergonhado, tá? Eu me sinto assim, é, eu conto com o espírito cristão dela. Essa é a eu me seguro nesse entendimento.
Mas, pelo que eu Ô, li, Guilherme, você é sempre tão preciso, tão estudioso. Fique muito à vontade. Eu estou acompanhando com muita alegria e felicidade. obrigado. É, pelo que nós sabemos que a produção filosófica humana sempre foi muito grande, né, muito intensa, mas pelo que eu já estudei sobre o tema, a filosofia, ela liderava, sempre liderou um pouco a questão dessa grande busca do ser humano pela felicidade. Mas isso foi até Immanuel Kant. E por que foi até Immanuel Kant? Porque ele veio a desencarnar, me parece, por volta de 1804, né? Ele separou a felicidade daquilo que desde Platão e Sócrates acontecia. Ele desvinculou da ética. E para você ser feliz, você tem que fazer algumas coisas que não estão relacionadas à ética. E no momento que eu acho que ele faz isso, ele de certa maneira ele é, desligou um pouco a filosofia da reflexão sobre a felicidade. Reparem, estamos no século XIX, um século onde a ciência começava realmente a se estabelecer nas suas bases, e desaguaria depois, no século XX, numa onda tsunâmica de sofrimento com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e a filosofia ficou um pouco assim como que começou a ficar a reboque da própria ciência com relação aos estudos sobre a felicidade. E agora, no século XX, a ciência, então, se estabeleceu totalmente como uma grande direcionadora dessa felicidade. Claro que há um reducionismo muito grande ainda com relação à ciência, até por causa da conhecimento que começamos a ter através da ciência do próprio homem, da neurociência, enfim, o número de trabalhos são enormes, né? Hoje nós temos prêmio Nobel como Daniel Goleman, grande economista, tratando justamente do aspecto da felicidade. Então, você tem índices sociais relativos à felicidade, né? Índice de desenvolvimento dos países com relação à felicidade. Não é só com relação ao produto interno bruto, mas principalmente com relação. Não adianta você ter um produto interno bruto ótimo, mas a população ser infeliz. Então, você tem que também ter um olhar sobre esse indicador, e isso veio a partir, evidentemente, da ciência. O Daniel Goleman, ele foi prêmio Nobel de Economia. Então, você tem em algumas grandes universidades americanas cursos sobre felicidade, embora temos que considerar a questão do reducionismo, né? Então, existe até uma fórmula que a ciência vem desenvolvendo, né, da felicidade, né? Então, assim, em termos gerais, essa fórmula seria a seguinte: a felicidade seria composta por três grandes fatores. Um fator genético, que responderia aí por 60% de importância. Agora, as condições exteriores da criatura, reparem, até a ciência ela faz essa reflexão. As condições exteriores, aquilo que é externo, teria aí uma influência de uns 10 a 20%, mas principalmente como você está estruturado interiormente, teria uma preponderância aí de 30. Quer dizer, seria até mais preponderante do que você ter facilidade, ter uma vida melhor. É você estar, evidentemente, mais estruturado interiormente, tendo também, como não poderia deixar de ser, é a ciência falando, uma ciência que ainda não aceita, muitos aceitam, mas não é oficial,
a existência espiritual e a dominância do espírito sobre a matéria. Então, aí ela coloca que o DNA tem uma responsabilidade da felicidade aí de quase uma herança genética de quase 50%, quer dizer, ainda talvez, segundo a ciência, seria o fator mais preponderante, seria essa herança genética que nós temos, né? Mas a doutrina espírita, né, ela veio trazer, já no século XIX, a influência, a ligação incondicional entre a felicidade da criatura e sua evolução espiritual. Isso aí é bastante importante. E Jesus, aí agora para encaminharmos a nossa reflexão para o Evangelho, procuramos aqui fazer algumas breves reflexões sobre a felicidade, o seu estudo ao longo do tempo. É claro que aqui é um breve resumo, o resumo, porque a busca sempre foi muito intensa, mas a doutrina procura justamente buscar aquilo que o Evangelho nos ensinou. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo veio justamente das perguntas de Kardec, porque em determinado momento, Kardec foi até corajoso, porque os espíritos falaram para Kardec que as verdades nós encontramos no Evangelho. E aí Kardec, mas se nós encontramos a verdade no Evangelho, o que nós estamos fazendo aqui? O Espírito de Verdade, você, eu aqui trabalhando enormemente. O que nós estamos fazendo? E aí o Espírito de Verdade, isso você está lá no livro dos Espíritos, respondeu, não, é que Jesus trouxe a verdade na dimensão da época, utilizando parábolas, uma linguagem metafórica muito intensa. Então, é, nós estamos aqui justamente para tornar claro o que na época não era possível. E aí, a partir talvez dessas respostas que Kardec recebeu, ele se afastou, como bem sabemos, eu acho que ele foi para San Andrés e começou a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante que ninguém sabia o que Kardec estava fazendo. Eu acredito que somente a sua esposa, porque existem até cartas em que Kardec trocou nesse período com a sua esposa, porque ele tinha que se afastar, né? Porque nós sempre lembramos que Kardec, com aquele senso, né? O bom senso dele, a sua intensa característica de investigador, né? E as respostas dos espíritos ele tinha que bater em várias fontes, porque isso a gente sabe que existem falsos profetas, e principalmente na erraticidade, não são um número enorme. Então, Kardec tinha que bater as várias fontes. Mas também ficamos a imaginar as expressões de Kardec por aqueles outros pensadores que ficavam também trazendo as suas contribuições, mas então ele tinha que separar o joio do trigo entre os encarnados e os desencarnados também. É interessante até fazendo uma derivação, né? Eu peguei aquele discurso que o Camille Flammarion fez no enterro de Allan Kardec. Ali Camille Flammarion é um cérebro astrônomo, né? Uma cabeça também luminar, mas ali naquele discurso você sente que tem uma pontinha ali porque provavelmente ele deve ter trazido todas as visões dele, claro, no bom sentido, né? As visões dele sobre os temas que Kardec estava abordando, mas ele fala no seu discurso que essa doutrina tem um caráter um tanto pessoal de Allan Kardec. Significa o seguinte: Kardec devia ouvir, porque pensar, todo mundo pensa alguma coisa, né? Ele ouvia informações e definições de todo mundo, mas quem no final decidia o que iria ser colocado é Kardec. E Camille Flammarion deu aquela alfinetadinha. Tem assim, o Espiritismo tem um caráter um tanto pessoal de Allan Kardec. Com razão, o codificador se esforçou tremendamente para trazer essa mensagem em apenas 15 anos. É impressionante, né? E
Eu fico assim surpreendido, né? Porque é um tempo muito curto. Mas, voltando aqui à nossa reflexão, né, Jesus, já que Kardec procurou esclarecer aquilo que Jesus trouxe numa dimensão adequada para a época, Jesus também falou em alegria, aquela distinção que até fizemos há pouco entre alegria e felicidade. Alegria sendo uma emoção e felicidade algo estruturante. A felicidade absoluta é Deus, é quando conseguimos manifestar. Essa é a grande felicidade nossa. No dia que conseguirmos isso, nós somos espíritos felizes, né? Manifestar a divindade que jaz dentro de todos nós. Esse é o grande trabalho, essa divindade que jaz enterrada, né? Tem um que botar uma picareta, botar uma dinamite para ver se esse é o nosso trabalho evolutivo, né? E Jesus teve essa percepção clara e tanto que vamos aqui fazer uma abordagem levando ao Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi um sermão onde Jesus resumiu toda a sua doutrina. Não precisa de nenhum outro texto, basta o Sermão da Montanha, isso Gandhi já afirmava, né? Tudo encontramos lá, e foi trazido 6 meses depois do seu iniciado, o seu ministério público, né? Mais ou menos isso, 6 meses. Jesus teve que agir rápido, a única coisa que Jesus não teve foi tempo, ele tinha 3 anos só para trazer o Evangelho. Quem mais se aproxima de Jesus para mim é Kardec, 15 anos, né? Mas Jesus, 3 anos, trouxe evangelho. Então, ele iniciou seu ministério público, ele precisava ter uma aceitação de João Batista, um reconhecimento de João Batista. João Batista era o grande profeta da época, um grande profeta. Jesus falou o maior dos profetas, né? Embora quando ele foi questionado pelos sinedritas, né? Quem é você, João? Você é Messias? Aí João Batista, não, não sou o Messias, não. Está no Evangelho. Eu não sou o Messias. Ah, então, ali vem a segunda pergunta que é muito interessante. Então, tu és Elias, né? Que é aquela promessa do todo o Velho Testamento se resume assim, né? E até a última frase do Velho Testamento, eis que vos enviarei Elias antes do dia do Senhor. É a última frase do Velho Testamento, de Malaquias. Ah, então tu és Elias. E ele falou, não, não sou Elias. Claro, ele é João Batista, né? São personalidades diferentes. Claro que se a pergunta fosse outra, né, uma visão atual, né, tu é a reencarnação, é o mesmo espírito que vivenciou a personalidade de Elias, que retorna agora como João Batista, sua resposta seria sim. Mas os sinedritas falam, tu és Elias? Não, não sou Elias. E aí eles perguntam, tu és profeta? E Jesus falou que era o maior dos profetas. Jesus falou. E a resposta de João Batista mostra bem quem ele era. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. É de uma beleza isso, assim, é até comovedor, né? Você vê a beleza, ele sabia que eu não tenho condição nem de desatar as sandálias de Jesus, eu quero que ele cresça e eu diminua. Mostra bem a essência desse espírito. E Jesus precisava do seu aval para que ele pudesse rapidamente, porque ele não tinha tempo. Foi até João Batista, se deixou batizar e foi reconhecido por João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro. Podem ficar tranquilos que é ele. Claro que aí o povo começou a seguir Jesus e não seguiu mais João Batista. Embora ainda existam hoje seitas, eu li lá no Oriente, eu não sei se é no Iraque ou no Irã, cristãs que entendem que João Batista é maior que Jesus. São seitas cristãs, mas
acham que João Batista é maior porque ele batizou a Jesus, né? Então, ele rapidamente fez isso, transferiu-se de Nazaré para Cafarnaum, uma cidade muito mais importante para a estratégia do seu que ele estabeleceu para o desenvolvimento do Evangelho, junto ao Lago de Genezaré, que tinha 10 cidades no seu entorno, quase 260 quilômetros quadrados de área, tinha assim, um desenvolvimento de uma economia de pesca muito grande, tinha uma rota comercial para a Síria, então era o local ideal. Começou a fazer as curas para poder chamar a atenção das pessoas. Instituiu logo um grupo de 12 homens que poderiam, eram os ideais, eram os 12 que estavam ali, homens muito mais ligados ao coração, não tinha nenhum grande intelectual, não tinha. Mateus era um cobrador de impostos, Pedro era um pescador, né? Naquele primeiro momento, não, ninguém tinha que ter intelecto nenhum. O pensamento era de Jesus, né? Agora, no segundo momento, foi necessária a criatura com intelecto para levar para o paganismo, para os pagãos a mensagem cristã, como também se afastar do judaísmo, né? Foi Paulo de Tarso, né? Que nos legou. Aliás, muitos acham que hoje criou o paulinismo, né? Quase tem gente que acha que fala mais de Paulo do que de Jesus, né? Claro que Paulo enriqueceu com as suas cartas, enfim, foi fundamental. O intelecto veio depois, mas naquele momento, aqueles homens, ele reuniu e precisou logo trazer a base da sua doutrina, e a base da sua doutrina foi justamente o Sermão da Montanha. E ele inicia falando de felicidade. Até Jesus também, olha, só que ele deu aquela conotação que a doutrina espírita nos dá. Bem-aventurados, e aí nos traz, então, as famosas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são pobres de espírito, enfim, como encontramos em Mateus, né? Claro que você tem que analisar as bem-aventuranças segundo os valores espirituais, porque se você analisar segundo os valores do mundo, você certamente é, vai entrar em contradição. Porque essa fórmula de bem-aventurança era conhecida, mas não com base numa má sorte. Por exemplo, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que sofrem. Meu Deus do céu, isso aí é uma bem-aventurança, uma felicidade baseada numa má sorte. Então, você tem que analisar segundo o espírito. Não existe felicidade sem evolução espiritual. Tanto que Santo Agostinho, ele viu o que eu acho brilhante também, né? Ele, ele viu assim as bem-aventuranças, né? Como se fossem uns degraus evolutivos, né? Porque elas foram trazidas em conexão uma às outras. Então, claro, você pode analisar cada bem-aventurança em separado, como Kardec fez no Evangelho. Claro, como Emmanuel faz uma reflexão sobre o Evangelho, Emmanuel, então, pega uma frase e faz uma análise brilhante, né? Mas Santo Agostinho viu, já que ele estava, como elas estão em sequência, é interessante só fazer um comentário sobre isso. Existem 35 bem-aventuranças quando você vê o Novo Testamento. Tem bem-aventuranças no Apocalipse, tem 7 bem-aventuranças no Apocalipse. São 35. Então, felizes aqueles que vai pegar uma fórmula de felicidade, né? São 35 bem-aventuranças. Estamos falando aí do Novo Testamento, né? Paulo, as cartas de João, Pedro, enfim. Mas Jesus também falou outras, mas essas 9 de Mateus estão em sequência.
E dessas 9, 7 estão muito relacionadas a essa evolução espiritual. Por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito é o seguinte: esse é o primeiro degrau. Você tem que se reconhecer uma criatura. Primeiro, se reconhecer que é espírito. E nós só nos reconhecemos como espírito na doutrina espírita. Não existe outra doutrina que nos fale isso. É difícil, tem. Eu acho que não existe, né? Mas são outras reflexões. Então você tem que reconhecer como espírito, mas que você é pobre. Nós somos pobres de caridade, somos pobres de entendimento, de misericórdia, enfim. Somos mendigos espirituais, como o pastorino falava, não? Somos aqueles que estamos mendigando espiritualidade. Então, para você iniciar essa ascensão, você tem que se reconhecer. Quando você reconhece assim, é ótimo, você é um feliz, porque você está no caminho da sua evolução espiritual. Claro que não, aí você tem que ir para o segundo degrau, você tem que se melhorar. Melhorar é sofrer, porque não é fácil você se espiritualizar. Nós temos muitos defeitos ainda, precisamos fazer a renovação interior, que não é fácil. Se fosse fácil, esse planeta já estava mudado há algum tempo, mas não, é bastante difícil. Depois você tem a terceira, que é bem-aventurados os mansos. Você consegue ter esse equilíbrio emocional. Bem-aventurado aqueles que anseiam por justiça, ajustamento às leis divinas. Esses quatro, essas quatro bem-aventuranças estão muito ligadas à própria criatura, né? Mas depois quando você já está nessa ascensão, você tem que se voltar para o próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Sabemos que o coração na antiguidade não era o nosso bomba cardíaca, era o nosso psique. Então nós temos que cuidar do nosso psiquismo, com certeza, precisamos cuidar dele. E, por fim, quando você está nesse sétimo degrau, você se torna um pacificador, né? É interessante, Jesus falou pacificador, não pacífico, né? Porque o pacífico, ele é de paz, mas está na dele, né? O pacificador é aquele que leva a paz para as criaturas, né? Claro que você está no sétimo degrau, aí, só que em determinado momento você se vê novamente naquela situação do primeiro degrau, né? Mas como eu sou pobre de espírito ainda, isso é recorrente conosco, né? Meu Deus, como ainda faço isso? Como é que caí aqui e voltamos, né, nessa escada ascensional da felicidade a partir da evolução espiritual? Isso foi o que Jesus nos trouxe, e essa visão dessa ascensão espiritual, interconectando com essas bem-aventuranças, nos foi trazido então por Santo Agostinho. Só para encaminharmos aqui as nossas reflexões, já que ligamos a felicidade com as bem-aventuranças, falamos que temos 35 bem-aventuranças no Novo Testamento, e Jesus não falou apenas aquelas do Sermão da Montanha, mas elas estão encadeadas. Então, se estão encadeadas, é porque tinha uma intenção de Jesus, e Santo Agostinho decifrou essa intenção para nós. Eu queria trazer uma bem-aventurança que eu acho que é a mais diferente de todas. Está relacionada à fé, já que a gente não pôde comparecer para falar sobre fé. Eu vou encerrar aqui a nossa reflexão indo um pouco para esse campo, né? Uma das bem-aventuranças de Jesus, como eu coloquei, elas são, talvez seja a mais diferente e talvez uma das mais importantes para a nossa felicidade. E quando é bom nós trazermos o cenário em que ela foi trazida, né? Aliás, no Evangelho é sempre bom nós cenarizarmos a situação, porque aí nós conseguimos entender a lição que Jesus quis trazer de uma forma mais clara. João Batista era Elias, como comentamos, né? E Elias, ele era um grande profeta. O profeta israelita, ele tinha um compromisso muito grande. Além de ser um profeta, o trazer as suas orientações,
o profeta era aquele que vigiava a ligação daquele povo com o pai, a aliança. Ele era o fiscal da aliança. Por isso que eles não tinham ligação aos reis, não, porque normalmente a gente criticava os reis, né? E, e Elias criticou muito o rei Acabe na sua época, 800 anos antes de Cristo, e aí teve que fugir, enfim, era uma situação muito. Ele estava sempre em risco de vida, porque ele criticava o rei. Nunca foi boa política você criticar um rei, né? Não era bom. Mas ele era o profeta. E ele reencarna, bem como o João Batista. Mas ele tinha isso dentro dele. E ele criticou muito. Talvez ele tenha errado até a mão, né? Criticou muito. Era o Antipas, porque estava vivendo com a esposa do seu irmão. Acabou preso também, igualzinho a Elias, e acabou morto, igualzinho a Elias. Só que na prisão, o que que aconteceu com João Batista? Ele estava em prova, estava lá em Maqueronte, ficava na margem leste do Mar Morto, né? Era uma fortaleza, e ele, de Maqueronte, dava para ver Jerusalém, o fogo, a fumaça que subia ao céu daqueles sacrifícios, né? Ele já era conhecido. E aí Herodes Antipas ficou com receio de prendê-lo, mas prendeu, claro que ele estava criticando Herodes Antipas de forma muito pesada, foi preso. Ele não, mas ele ficou com medo também, porque João Batista era muito famoso, então ele deu a única concessão, porque naquela época não tinha prisão domiciliar, não tinha tornozeleira eletrônica, não tinha nada. Então ele concedeu a João Batista aquilo que ele podia era ter amigos, que os seus amigos pudessem visitá-lo em Maqueronte. E ele perguntava, e Jesus, Jesus, e as respostas dos discípulos eram, não caíram bem naquele profeta antigo ainda, né? Do arquétipo israelita, né? Jesus era o Messias, mas estava vivendo com os deserdados do mundo, com os preconceituados. Aquilo não caiu bem com João, e ele duvidou de Jesus. Será que esse homem realmente é o Messias? Para ele estava em provação. A dúvida surge quando nós estamos em provação. Não é quando o céu está bom, quando está tudo bem, com saúde, com emprego, com tudo bem, ninguém duvida de nada, mas vem a provação, nós acabamos duvidando de tudo. Esse é o grande problema. O amor esfria, né? Então, ele pediu a dois discípulos que fossem até a Galiléia, no norte, e perguntassem a Jesus: Tu és mesmo o Messias? E aí os dois homens foram até lá, até a Galiléia, se encontraram com Jesus. Olha, tem uma pergunta de João. Ele quer saber se você realmente é o Messias. E Jesus, com a sua sabedoria, se ele falasse sim ou não, aqueles homens seriam apenas um mensageiro, seriam mensageiros. Iam levar, informar, ele falou que sim ou falou que não. Eles seriam apenas mensageiros. E João ia continuar com a dúvida. O que Jesus falou? Venham, vivam comigo, convivam e tirem as suas próprias conclusões. E assim eles deixariam de ser mensageiros. Eles iam defender a opinião deles também junto a João Batista. Conviveram com Jesus e se conscientizaram realmente. Jesus é o Messias. Não é ou não, nenhum outro homem pode fazer o que ele fez. E aí foram até o mestre e falaram: olha, já vamos retornar lá para Maqueronte, vamos tirar as aflições, as dúvidas de João Batista, e porque tu és o Messias. E aí eles se despediram, e quando estava saindo, Jesus trouxe uma bem-aventurança que eu gosto muito. Ele falou o seguinte: olha, bem-aventurados também são aqueles que não duvidam de mim. É, essa é uma bem-aventurança fundamental. Você, nós sabemos que nesse caminho evolutivo nós vamos passar por provas, como eu coloquei. As situações de prova são aquelas onde surge a dúvida, surge o medo.
Então, se eu tenho fé, eu acredito, eu tenho confiança em Jesus, tenho que ser inabalável, eu vou vencer a tudo, porque eu vou ter fortaleza. Porque o que nos fortalece, gente, é o conhecimento. O conhecimento é que nos fortalece. Quando nós entendemos por que estamos sofrendo, claro que vamos sofrer, vamos ficar abatidos. Como Paulo falava, né? Estou abatido, sofrido, mas não desanimados e não desequilibrados. O conhecimento, ele propicia isso, a, a nossa coragem interior, a nossa força para que nós possamos vencer os problemas da vida. E a doutrina espírita, evidentemente, é a grande responsável por isso. Nós não nos desequilibramos, por exemplo, estamos vivenciando uma série de situações, né? Sempre foi assim, né? Onde surgem esses grandes problemas, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como aconteceu em Lisboa, com o famoso terremoto de Lisboa, porque desde o racionalismo, né, quando acontece um evento, até o racionalismo, quando aconteciam esses eventos assim, catastróficos, né, o povo ligava ao Apocalipse. O racionalismo se questiona Deus. Se Deus é bom, todo poder, se ele é todo poderoso, pode tudo, se ele sabe tudo, ele é onisciente, mas se deixou acontecer, ele não é onibenevolente, né? Então se questiona Deus. Até o Voltaire questionou Deus, fez um poema. Então, com relação ao terremoto de Lisboa, né, que foi em 1º de novembro de 1755, morreu muita gente, foi terremoto, tsunami e incêndio, né? É interessante que eu li que das áreas, a área que foi poupada desse terremoto foi a área onde estavam localizadas aquelas pessoas que eram viciadas, os preconceituados. Né? As outras áreas foram todas destruídas. Aquelas que eram preconceituadas, essas foram preservadas. Mesmo simbolismo aí que interessante, né? Depois, claro, fizeram autos de fé para seguir essas criaturas, porque era a cidade mais religiosa à época, né, da Europa. Então, quando acontecem esses problemas todos, a doutrina espírita é que nos traz o conhecimento que nos equilibra. Claro que sofremos juntos com esses irmãos, quando você se coloca na posição daqueles que perderam tudo. Ainda hoje, estava vendo, antes de entrarmos aqui nessas ondas amigas do Instituto e Fraterno, né? Estava vendo que aqueles trabalhos de limpeza ainda continuam lama, tem gente limpando ainda com uma lama contaminada, enfim. A doutrina espírita não nos deixa desequilibrar. Nós sofremos, somos solidários, mas não ficamos desequilibrados por causa do conhecimento que ela nos proporciona. E, nesse sentido, o Instituto Cultura Espírita tem levado esse conhecimento da doutrina e almejo que, evidentemente, com a ajuda do alto, o Instituto vai continuar, né, Nádia, a trazer esse conhecimento para todos aqueles que precisam se fortalecer, né, que continuemos assim nessa marcha, pedindo a Deus para que vocês tenham forças para que continuem a levar esse conhecimento, que é um conhecimento equilibrante, animador e consolador para todos aqueles que precisam. Então, são essas reflexões que eu tinha a fazer. Agradecer o convite e, mais uma vez, me desculpo por uma eventual falha lá da última vez. Tá bom? Muita paz a todos. Sempre sua presença, Guilherme, enriquece a todos nós, enriquece o ICEB. Você é uma presença obrigatória aqui nos nossos estudos, seu coração tão profundamente ligado ao de Jesus, ao Evangelho de Jesus, ao estudo e aprofundamento constantes, contínuos no
das ideias ou da grande mensagem luminosa de Jesus em seu Evangelho, e nós agradecemos muito sempre a sua presença aqui, Guilherme Kremer. Você falou, fez um passeio aí pelas Nossa, linhas da filosofia. eu fui para lá e para cá. Muito bom irmos juntos. Fomos indo, fomos indo. Ah, Jesus disse assim: a felicidade não é deste mundo. De que mundo é a felicidade para Jesus? É, eu costumo ver o mundo, eu faço a distinção do planeta. Mundo é aquele sistema de valores ainda que existe no nosso planeta, dos valores materiais, né? Então, isso até coloca aquilo que colocamos. Quando você quer felicidade, você vai pegar a felicidade segundo os valores do mundo. E aí você vai ter depressão, vai ter depressão, né? Então, quando esse sistema, como Jesus falou, né? Eu venci o mundo, né? Ele conseguiu vencer esse sistema de valores. Quando esse sistema de valores começar a deixar de ser preponderante, que são esses valores que levam às guerras, e a cobiça, essas lutas aí avassaladoras, né? Quando ela deixar de ser preponderante, os valores espirituais serem preponderantes, realmente nós já vamos estar numa outra condição evolutiva e aí sim estaremos alcançando a felicidade. Mas nesse mundo realmente considerando, fazendo essa distinção, mundo no Evangelho, quando eu sempre procuro fazer assim, né? Não é meu, isso aí eu peguei ali do professor Pastorino, né? Eu gosto de ver mundo como esse sistema de valores. E eu desfaço a distinção para o planeta, né? O planeta não tem culpa de nada. O Mas tem problema são sido, os espíritos. mas tem sido vítima dos homens, né? É isso aí. O planeta ainda é vítima dos homens. A natureza é vítima dos homens. Você Então, colocou muito bem. seguindo a tua distinção, o planeta é vítima do mundo, É isso aí. Muito bem colocado, né? Nádia. É, viu? É vítima e nós somos muito cruéis. Somos, exatamente. Um Você planeta maravilhoso, né? é, ô, Guilherme, você citou o caráter que o grande Flammarion falou sobre a, a ligação ou a marca que Kardec deixou na codificação, né? Marca Uhum. pessoal, que nós sabemos foi uma grandiosa marca pessoal, sem a qual não teríamos o Espiritismo como ele está posto, não fosse uma escolha do próprio Jesus, que recebeu esse estudo, esse espírito já tão afinizado com o seu próprio coração crístico. Mas em que, por exemplo, você acha que o Flammarion situava ou se baseou para dizer do caráter pessoal de Kardec como marca no Espiritismo? O Charles Kempf, nosso querido irmão também aqui, que tem comparecido também ao ICEB para nos dar grandes lições Uhum. como você, ele nos fez um estudo primoroso sobre o Flammarion. Citou e estudou o famosíssimo discurso do Flammarion, quando ele disse que é, é o bom senso encarnado, né? Kardec e tudo mais. Então, em que você acha que o Flammarion baseou esse, segundo Flammarion, caráter pessoal de Kardec no Espiritismo? É. Eu não sei, eu acho que foi a própria vivência dele. Isso é uma hipótese minha, tá? Não, você está perguntando a minha opinião, estou dando a minha opinião Sim. também. Não sei se é a mais correta, né? Mas é o que eu penso. É claro que o Flammarion ele acreditava em vida em outros planetas, enfim, era um missionário junto com Kardec.
provavelmente deve ter levado algumas contribuições para Kardec, na minha visão, que não devem ter sido consideradas pelo codificador, né? Então, por isso que ele colocou nesse aspecto. Como Flammarion, tiveram outros. E nesse discurso ele fala uma outra coisa, além desse cunho pessoal, que para mim foi. Ele tentou, claro, com uma cabeça como Camille Flammarion, deve ter tido algumas visões que Kardec, não vou mexer nisso agora, ou ele ouvia, claro que Kardec tinha bom senso, né? Coisas que ele entendia, mas essa é a visão pessoal. O crivo era pessoal, era dele, né? Se ele achava que era bom, ele colocava, porque ele não, é claro que ele tinha que ouvir um Camille Flammarion, né? Evidente, mas quem decidia era ele. Então, e Camille Flammarion fala até dos espiritualistas. Vamos ver se agora nós conseguimos, né? Porque Kardec também, aí eu acho que é uma visão minha, né? Todas essas mensagens, todas essas filosofias, sistemas espiritualistas existentes, de todos. A Rosa Cruz, por exemplo, é até mais antiga que a doutrina espírita, século XVII, né? Tem algumas diferenças básicas, né? A doutrina espírita como doutrina espiritualista em relação às outras. Não estamos falando daquela religião oficial, né? Que a reação foi severa, né? Queimaram o livro de Kardec, enfim. É, vamos, que a doutrina espírita é espiritualista. Então, é, a ênfase na mediunidade, a doutrina espírita tem uma ênfase, foi trazida pela mediunidade. Tanto que o segundo livro de Kardec é o livro dos médiuns. E hoje nós temos pandemia de obsessões aí, e é a doutrina espírita que tem uma contribuição, para mim, mundial, né? E o centro espírita tem quantos aqui no Brasil? Mais de 15 mil, só registrados na FEB, né? Imagina fora. Então, atende todos seguindo mais ou menos a mesma linha, com reuniões de desobsessão. Então, fundamental, a grande diferença foi essa. Claro, a experimentação. Agora, tem uma coisa que realmente Kardec, eu acho que ainda hoje é criticado por causa disso, né? Ele colocar a doutrina espírita seguindo as tradições religiosas judaico-cristãs, né? Isso é a terceira revelação, né? Porque Kardec foi criticado, e ainda hoje tem críticos, né? Por que seguiu? Porque, claro, que quando segue essa tradição, não quer dizer que as outras não sejam importantes, né? Tradições que vêm lá do Oriente, tudo bem. Mas Kardec seguiu pelas tradições judaico-cristãs, tanto que se coloca a doutrina espírita como terceira revelação, né? Você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, é logo o Decálogo, né? Decálogo na primeira folha. Um capítulo é honrar pai e mãe. Então, ele segue essa linha, e eu acho que Kardec foi muito criticado. Não estou falando que, nesse caso, que o Camilo Flammarion criticou, não. Só falando que no discurso de Camilo Flammarion, ele colocou um adendo sobre os espiritualistas, né? Espiritualistas. Vamos ver se agora nós conseguimos convergir, mas é difícil, porque até eu li recentemente uma coisa interessante, né? Eu sempre soube que o espiritismo lá na Inglaterra não aceitava a reencarnação. Agora, mais recentemente, né, eles estão aceitando a reencarnação. E isso para mim é orgulho. E aí eu verifiquei que no século XIX, com aqueles grandes impérios, né, o Império Inglês, né, eles tinham é, ação em várias partes do mundo, na Polinésia, enfim, né? Aquelas culturas mais primitivas. E o que eles faziam? Eles traziam essas pessoas e faziam nessas grandes feiras, como se fossem zoológicos humanos, onde você ia ver aquelas tribos, coitados, estavam ali sendo expostos, né, como se fosse um animal.
os grandes zoológicos no século XIX, parece que isso ainda teve no século XX. Aí você ficava vendo aquelas seres, culturas primitivas, né? E aí vem o orgulho, né? Porque você aceitar a reencarnação, ou você já passou por isso, ou você vai, pior ainda, você vai vir como um ser primitivo. Então, Camille Flanagan menciona isso, mas acho que Kardec foi muito criticado também pelos espiritualistas. Ainda hoje a gente bem sabe, né? Ah, porque tem outras tradições. Ah, não, mas não é que as outras não sejam importantes. Kardec seguiu a tradição judaico-cristã, né? Pois é, assim como Kardec, também Flammarion foram ambos objeto de críticas acerbas à sua época. O Uhum. Flammarion continuou fiel às suas ideias, à época consideradas até fantasiosas, em um É, certo sentido, é. né? Então, essa é uma questão que esses dois luminares, como você mencionou, para usar a sua palavra com a qual eu Uhum. concordo, acompanho você, isso marcou muito. E nós imaginamos que Flammarion esteja se pensando, né, na forma, no caráter pessoal, mas estava pensando no conteúdo da doutrina espírita, embora soubesse que os espíritos estavam ali, e nós sabemos que os espíritos revisaram a codificação, É, não é? isso. Mas, do ponto de vista formal, sim, tem o caráter pessoal de É. Rifai, que foi Uhum. crescido, formado na linha do positivismo, e toda a estrutura da codificação, do ponto de vista formal, é positivista, né? E, Só complementando, né? Você vê, sim, o Evangelho, ele se afastou de todo mundo. Ninguém sabia onde que ele ele estava, estava, exato, se recolheu, isso. se recolheu para talvez ficar interessante assim, porque no Evangelho eu acho que é onde viriam as maiores reações, né? Na minha visão, é onde, na hora que Sim, você mete o dedo na ferida ali, né, falando do Evangelho segundo o Espiritismo, aí pronto, ele se afastou. Acho que foi por orientação espiritual, sabe, na minha visão. Por que que ele ficaria ali, assim, em San Andrés, né? Manteve cartas até, porque aquela coitada naquela época não tinha nem telefone, nem nada, né? nada. Cartas com a sua esposa, ó, estou aqui, não sei o quê. E depois mandou perguntar para os companheiros da Sociedade Espírita de Paris o que os espíritos achavam do livro que ele estava escrevendo. Aham. E aí, isso nós encontramos lá no livro Obras Póstumas, que é um grande livro, É um né? grande livro. Grande livro, né? Grande livro. Eu gosto muito do Obras Póstumas. Quem não, né? Quem não? Quem não? É, e Jesus ainda falou sobre a minha felicidade é fazer a vontade do Pai. Não foi? Foi. O meu sustento, né? Meu sustento. De Meu uma certa sustento, minha forma, você pode felicidade colocar felicidade aí, não? é isso aí. Na verdade, foi como procuramos também passar perto disso quando afirmamos, né? A verdade, a grande felicidade é quando você consegue manifestar a divindade que está Está em dentro você. que está dentro de você. E aí a vontade é do Pai, né? Você, será que nós somos espíritos ainda muito rebeldes, né? Não cumprimos a vontade de Deus é que todos venham a mim, né? Mas tem alguns muitos espíritos, por sua condição evolutiva, são mais rebeldes, né? Mas quando você consegue vir ou ir ao Pai, você tem essa felicidade total e plena, né? Graças a Deus. Nós estamos no ICEB em felicidade com você aqui mais uma vez e agradecemos também com alegria, que sempre o recebemos, para usarmos aí os seus balizamentos conceituais. Então, nós estamos felizes e alegres neste Opa, momento, obrigado, Grande. com Obrigado. você aqui entre nós, agradecendo
a sua disponibilidade sempre para com o ICEB, a sua contribuição sempre tão importante, tão, diria, tão profunda quanto doce na abordagem, nos estudos que você faz ao Evangelho de Jesus e, naturalmente, com os desdobramentos para a doutrina espírita. É muito importante para nós. E já que você mencionou 2 ou 3 vezes que você esqueceu de estar aqui num dia, eu devo, então, a bem da justiça, da verdade, dizer que você nunca fez isso com os seus compromissos aqui no ICEB. A exceção foi quando, sob a sua mente, né, a sua atenção, estavam voltados para uma reunião numa instituição também importantíssima aqui no Rio de Janeiro, da qual você é presidente. É porque o Guilherme, mais uma vez, demonstrando a sua disponibilidade, o seu amor, o seu carinho para com o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, acolheu o nosso pedido, mais do que um convite, foi um pedido para que ele viesse aqui atender aos horários de um compromisso assumido por um companheiro nosso que precisou afastar-se por fazer uma cirurgia da qual ele ainda está em processo de recuperação. E neste ato de caridade, de amor aos companheiros, à doutrina espírita, ao compromisso que abraçou, esse amor do qual o Guilherme Kremer também é um exemplo para todos nós, foi isso que aconteceu só uma vez, porque ele tinha esse outro compromisso, porque a substituição não estava na sua agenda, e então não há nenhuma questão, nenhuma observação a fazer a esse respeito. Nós continuamos fãs de Guilherme Obrigado. Kremer aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, rogando neste instante, Guilherme, todas as bênçãos do Cristo por sobre você, agradecendo-te, mestre, as bênçãos que sempre fazes jorrar por sobre esses que, como Guilherme, buscam a felicidade no teu evangelho, na tua palavra, no teu ensinamento. Ele que aqui está mais uma vez a falar das maravilhosas, luminosas mensagens e pegadas que deixaste, ó Mestre querido, para todos nós seguirmos, rogamos-te nesta hora, em atenção a essa lealdade de Guilherme Kremer. Faz, Mestre, por sobre ele as bênçãos da tua paz, da tua luz, da tua inteligência cósmica sobre a de Guilherme e as bênçãos e vibrações desse teu coração cósmico por sobre o coração de nosso querido irmão, amigo e companheiro Guilherme Kremer. Graças te damos hoje e sempre sob o olhar de nosso Pai. Graças a Deus.